Aleluia. Por uma noite, mas alegria. Louvado seja o Senhor. Eu creio. Salmo 30, no versículo, aleluia, 5. Toda honra, toda glória seja dada em nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 30, verso 5. Aleluia. Versículo 5 diz assim. Glória a Deus. Porque a sua ira dura só um momento. Aleluia. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo saúde e cumprimento a igreja, que vai ouvir, quem está ouvindo, quem vai ouvir, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos estar orando essa noite, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa noite de bênção. Aleluia. Amado Deus e Pai, na tua presença, Deus, a te agradecer, te bendizer, te adorar, pela tua bondade, misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Deus, aleluia. É mais um dia, Senhor, que estamos respirando, que estamos, meu Pai, aleluia, de pé, para a tua glória. Coloque, Senhor, minha vida, minha família, minhas parentelas, Senhor. Coloque, Deus Todo-Poderoso, o culto de cura, aleluia, esta noite da família, onde o Senhor está curando, libertando, salvando, para a tua glória. Culto da família, aleluia. Onde você vai estar curando, salvando, libertando, convertendo, pela sua palavra. Eu creio em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a igreja, Pai, que está marchando na terra dos viventes. Aleluia. A igreja que está perseverando, muitas das vezes tirando da fraqueza a força, para te honrar, para te glorificar. Coloco Deus Todo-Poderoso, todas as famílias que estão te buscando, que estão temendo o Senhor, Pai. Estão confiando, estão crendo que o Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre. Coloca, aleluia, diante do Senhor. Apressa espaço daqueles que paralisaram, naufragaram. Apressa espaço, Senhor. Que possam estar, Senhor, aleluia, te servindo. Que possam estar, meu Pai, em nome de Jesus, te glorificando. Aleluia. Possam estar frutificando, Pai. Porque essa é a tua vontade, que a igreja, as famílias venham frutificar. Venha dar frutos permanentes. Aleluia. Em nome de Jesus. Profetizo que a igreja venha dar fruto. Nós como igreja, nós como família, venhamos dar fruto para o teu reino. Frutos permanentes. Aleluia. Abençoa, meu Pai, neste culto. Abençoa todos que vão estar cultuando o Senhor, no culto da família, onde vai acontecer sinais, prodígios e maravilha, pela intercessão, pela oração, pela palavra do Senhor que vive e cai em bota vazia, a palavra que tem poder, Pai, para curar, libertar, salvar qualquer um que crê. Aleluia. A palavra diz que todo aquele que crê e guarda a tua palavra não morrerá eternamente. Aleluia. A palavra diz que aquele que crê que morre viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Seja glorificado e exaltado, Pai. E eu creio, Senhor, na tua palavra. Creio, Senhor, no Evangelho de salvação, no Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, aleluia,
Tu és poderoso, Senhor, para curar, libertar, salvar, purificar, santificar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, no meio do outro teu povo, repreendendo todo tipo de engano, repreendendo, Pai, toda qualquer distração, Senhor, em nome de Jesus. Repreendendo, meu Pai, sobre o diabo, queimando, todo tranca-rua, meu Pai, aleluia, todo impedimento, Senhor, que venha, meu Pai, as famílias, meu Deus, para te buscar, te glorificar, te exaltar, Pai. Repreendendo, Senhor, a feitiçaria, repreendendo, Pai, tudo que não é do Senhor. Pai, aleluia, que bate e retirada, Pai, da casa de oração. Então a palavra vem dizendo que a tua casa é casa de oração, que a igreja é casa de oração. Profetizamos, Pai, em nome de Jesus, a queda do adversário de nossas almas, Pai, que sejam repreendidos, queimados, tronados para a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, aleluia, pela tua presença. Obrigado pela tua, aleluia, meu Pai, a tua presença. Seja glorificado e exaltado, hoje, amanhã, para todo sempre. E eu creio, aquele que vai, aleluia, crer, vai dizer amém nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. Para sempre seja agradecido e adorado. Nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor está na casa, está agindo, diga graças a Deus. Ele é poderoso, está na casa, aleluia. Então eu creio que se ele está na casa, a casa vai estar de pé, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Pai. Vamos estar profetizando nessa noite mais e mais, pelos louvores, aleluia. Glória a Deus. Você que chegou, aleluia. Agradeça a Deus, que muitos não têm força, não têm vontade na casa do Pai. Aleluia. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso para te fortalecer. Não é para te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que está no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar
coração. Dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai embora. A ordem do Senhor é já continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia a dia, a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia a dia, a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. O escritor está escrevendo a minha história e a sua. Somente ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Glória a Deus, aleluia! Ele está escrevendo essa história. Diga graças a Deus, aleluia! Nosso Deus está escrevendo a nossa história. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Ele é nosso pastor. Ele é nosso pastor, aleluia. Eu falo isso por menção de Davi. Porque o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar. Quando me fez a promessa, e pode se passar o tempo, não tem a ver com o meu momento, pois ele não é homem pra mentir, e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que ele faz é mais do que perfeito, e é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás. Ele me disse pra continuar, me garantiu que vai mudar. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Ele me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. O Senhor prometeu, Pai. Ele prometeu a vida para Isaac e Jacó. Aleluia, glória a Deus. Pode se passar o tempo, não tem a ver com o momento, pois ele não é homem pra mentir, e nem filho do homem pra se arrepender. Pode se passar o tempo, mas tudo que ele faz é mais do que perfeito, e é por isso que Deus só me permitiu voltar atrás. Aleluia! Ele me disse pra continuar, me garantiu que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Ele me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Eu creio, enquanto eu
é contigo. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é poderoso para enviar anjo. Ele é poderoso para paralisar. Ele é poderoso para fechar a porta. Ele é poderoso para repreender a morte. Ele é poderoso para repreender a morte. A destruição, roubo. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Esse é meu Deus. Aleluia. E disse para continuar. Comigo sempre vai estar. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Eu profetizo essa noite uma vez por missão, Deus. Nada, 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 nada. Aleluia! Glória a Deus! Ele é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia! Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Nosso Deus é fiel. O Senhor trouxe a memória, aleluia. Que a mesma promessa que está sobre minha mãe, sobre minha avó, está sobre mim. Está sobre você, diga graças a Deus. Ele trouxe a memória forte, aleluia. Porque aconteceu algo esses dias, aleluia, na vida do meu filho, um acidente. Mas o Senhor deu livramento, diga graças a Deus. E no passado, o Senhor trouxe a memória que eu também, aleluia, tive. Ele banaço, não foi só um, ele banaço. E o Senhor, aleluia, guardou o vídeo, estou aqui, diga graças a Deus novamente. E assim o Senhor, aleluia, na vida daquele que é fiel. Ele foi fiel com a minha avó, com a minha mãe. Ele permanece fiel comigo, permanece com você. Ele é fiel para dar livramento de morte. Ele é fiel para salvar. Ele é fiel. Ele fez lembrar, aleluia, aquela queda. E não foi só uma. Ele é balaço, e ele permitiu para me ensinar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel com aquele que é fiel. Ele se apresenta fiel com aquele que é fiel. Aleluia! Mas neste momento que Deus entra em cena, e o tempo deixa de ser um problema pra mim. Eu desacelero e posso acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Eu canto com toda a minha alma. Eu louvo o Senhor, adoro meu Deus, porque Ele se mantém fiel. Aleluia! E a palavra dizendo que pode passar os céus e a terra, mas a palavra não passará dele. A mim. Mesmo que eu não mereça, Ele permanece fiel a mim. Fiel a mim. E eu não tenho por que duvidar. No seu tempo tudo cumprirá.
Pensa Deus. Deus fiel, glória a Deus, aleluia. Pensa no Deus fiel, é o nosso Deus, aleluia. Deus de maravilha, aleluia. Deus de maravilhas, aleluia. Deus da causa impossível, Deus do possível. Ele é impossível, aleluia. Ele é um Deus terrível. É um Deus, aleluia, que opera no impossível. Tudo é possível aquele que crê. Diga graças a Deus. Não há um Deus maior que os seus. Ele vai curar sua dor. Se o filho escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou, se alguém morreu, você pode chorar, mas não deixa de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, sempre a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra e sara a terra, da casa se torna o Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que tem meu Senhor sempre vai triunfar. Eu creio em Deus. Se um filho partiu, se o bem se perdeu, se o amor esfriou, ou se alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois a casa que tem o Senhor sempre vai triunfar, eu creio, Pai. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada em Deus. Sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, sempre a família, renova entre eles amor. Ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que tem meu Senhor sempre vai triunfar. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reverte a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, sempre a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que tem o Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que tem o Senhor, pois a casa que tem o Senhor, pois a casa que tem o Senhor sempre vai triunfar. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos triunfar em nome de Jesus, eu creio, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Declarar, Pai, declarar. Minha casa, Pai, te adora, eu profetizo. Minha casa te adora, servindo ao Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. A todos vamos dizer, nós sabemos viver longe do teu
Senhor. Não damos um passo sequer sem antes consultar a Deus. Se tudo não está indo bem, nosso socorro é do céu que vem. Enquanto eu canto eu glória, e nossos filhos vão dizendo amém. Eu sei, tudo parece perfeito, mas a tempestade já passou aqui. Estamos firmados na rocha, nossa casa Deus nunca deixou cair. Enquanto aumenta a provação, o Espírito de Deus nos dá consolação e nos dá. Estamos aqui de passagem, eu sei que é o céu o final da viagem. Minha casa te adora, servindo o Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Minha casa te adora, servindo o Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Aleluia! Sabemos viver sem esse amor. Esse amor, ele nos faz perpetuar, continuar amando. Aleluia! É esse amor, perfeito amor, lança fora do medo, esse amor. Sei que tudo parece perfeito, mas a tempestade já passou aqui. Estamos firmados na rocha, nossa casa Deus nunca deixou cair. Enquanto aumenta a provação, o Espírito de Deus nos dá consolação. Estamos aqui de passagem, eu sei que é no céu o final da viagem. Minha casa te adora, servindo o Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra sempre vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Minha casa te adora, servindo o Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Diga, minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Minha casa te adora, diga, minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Chamei Deus pra morar aqui. Glória a Deus, chame Ele todos os dias, aleluia. Chame a presença dEle, glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, como passadora da humanidade, para a Andresa, que chegou esse lugar para o Senhor. Glória a Deus, amém? Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Ainda que minha casa seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Eu creio, serei salvo, eu e minha casa profetizo. Aleluia. Se eu obedecer, Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá
abrirá para nós as comportas dos céus. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Aleluia! Eu creio em Deus, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Eu creio. Nenhuma praga, saudade, contenta, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não tenho perigo. Filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus deu ordem aos anjos ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Eu creio nesse Deus. É por isso que eu estou aqui, porque eu creio. É por isso que você está aqui, aleluia, com a família. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa. Ainda que minha casa não mereça seus cuidados. Se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. E esse ferido vai se curar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Eu creio, Senhor, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Somos Deus. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não tenho perigo. Filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus deu ordem aos anjos ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus, Ele é fiel, nosso Deus, aleluia. Deus de mistério, diga graças a Deus, aleluia. Pensa no Deus que é fiel. Tudo da família, profetizamos mais. Cadê os adoradores? Graças a Deus chegou para adorar o Senhor essa noite. Aleluia. A oração do justo é eficaz. A sua vida e sua casa são assunto lá no céu. Eu nunca vi um justo desemparar, nem a sua humilde descendência mendigando pão. Meu sonho é me encontrar com o Senhor nos ares, um dia do arrebatamento da igreja. Eu sei, contigo eu vou passar a eternidade, mas eu te peço antes que seja tarde. Salva também, Senhor, meu lar. Dá-lhes outra oportunidade
oportunidade. Obrigado, Pai. Revela para eles tua verdade. Quero passar a eternidade com eles no céu. Eu vou profetizar e não vai demorar. Eu profetizo. Eu verei toda a minha família no teu altar. Porque no teu altar os consagrei. Minha família, debaixo dos meus joelhos os carreguei. Eu não gerei filhos pra perdição. Tu não morreste em vão. Não estou clamando em vão. O inimigo não faz zombar na minha cara. Dai-me filhos, ó Deus, que honrem a tua casa. Então faça, Senhor, o que tiver que fazer. Espero, mas não deixa nenhum dos meus se perder. Neutralize certas pragas, maldição hereditária. Visita até minha milésima geração. Quebra o gelo, solta as marras, despertar-se o jugo com tua unção. Repreenda todo espírito de confusão. Aleluia, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu profetizei e Deus me deu um lar adorador. Porque no teu altar os consagrei. Aleluia. Debaixo dos teus joelhos os carreguei. Aleluia. Eu não gerei filhos pra perdição. Tu não morreste em vão. Não estou clamando em vão. O inimigo não vai zombar na minha cara. Profetiza, mãe. Dai-me filhos, ó Deus, que honrem a tua casa. Então faça, Senhor, o que tiver que fazer. Espero, mas não deixa nenhum dos meus se perder. Mas não deixa nenhum dos meus se perder. Em nome de Jesus, não deixa, Pai. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, amém? Está chamando a Deus nessa oportunidade para louvar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Santa Igreja que a paz do Senhor. Amém. Glória. Aleluia.
No momento em que tempestade vier te afogar, Ele vem com toda autoridade mandar acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te levar. Se nas águas tu passares, não vou te afogar. Passa firme Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, hino de vitória, do outro lado do canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Do outro lado do campo, do outro lado do campo. Agradeço a oportunidade. Está orando por esse serviço para essa casa, Senhor, amém? Aleluia. Está orando por todos que estão, aleluia, sendo fiel a esse Deus maravilhoso. Porque eu creio que a fidelidade, amém, que é, aleluia, juntamente com a palavra, que é o escudo, amém? Glória a Deus, daquele que é fiel. O Senhor, Ele vem e se apresenta como escudo, se apresenta com essa fidelidade. Eu creio em nome de Jesus, amém? Toda a honra, toda a glória seja dada no nome do Senhor, aleluia. Eu creio que Ele está no controle de toda qualquer situação. Diga graças a Deus, nosso Deus, aleluia. Vamos estar orando, apresentando nessa noite, aleluia, mais e mais todos os mantenedores cooperadores, todos que têm semeado para colher, amém?
amadas e Pai, entre em sua presença, Deus. Eu creio, Pai, que aquele que planta colhe, aquele, meu Deus, aleluia, que é fiel, o Senhor se apresenta fiel. Meu Deus, eu creio, Senhor, és o Deus poderoso, Pai. A tua palavra diz que, aleluia, nós teremos bênção que não teremos aonde guardar, Pai. De uma maneira poderosa, no momento certo, vai ser transbordante e não vamos ter aonde guardar, não vamos ter, aleluia, um lugar suficiente para guardar. Vamos ter que dar, como Pedro deu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro chamou ali, aleluia, seus colegas de trabalho, chamou, aleluia, ali seus amigos, chamou ali para receber as bênçãos, aleluia. Eu quero transbordante, diga graças a Deus. E eu profetizo na vida daquele que é fiel, na vida daquele que tem semeado na casa do Senhor, aquele que tem, aleluia, contribuído, na vida daquele que tem, aleluia, mantido essa fidelidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outro atalho, aleluia, para a pessoa, aleluia, receber da parte de Deus Todo-Poderoso, aleluia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A palavra dizendo, aleluia, em Provérbios, aleluia, que a riqueza do Senhor não inclui dor alguma, aleluia. Ele abençoa, Ele multiplica, Ele capacita, Ele é aquele, aleluia, que é o dono do céu e da terra, aleluia. Ele é o dono do ouro da prata. Eu creio que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Ele guarda, protege, Ele abençoa e ainda guarda. Que Deus maravilhoso. Ele guarda de todos os devoradores, aleluia. É um Deus fiel, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada em nome do Senhor. Eu coloco nessa noite, Pai, todos os inícios ofertantes, Pai, todos os mantenedores cooperadores, todos que têm contribuído, Senhor, aqui com material de construção, Senhor. Meu Pai, aleluia, Deus, com o Senhor as doações, vai abençoando todos, Pai, vai abrindo porta, abrindo caminho, aqueles que estão indo, Pai, aleluia, para outra cidade, vai abençoando, Pai, vai abrindo caminho, Deus. Aleluia, que eles cheguem lá com segurança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todos que têm contribuído, Senhor, todos que têm um projeto, todos que têm ali, aleluia, meu Pai, objetivo na terra dos viventes, vai abençoando, Deus, em nome de Jesus. Abra a porta, Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa essa família, Deus. Multiplica, Senhor, transborda o celeiro, como o Senhor fala, Pai, em Provérbios, Pai, que aquele que honra o Senhor, Pai, com as bênçãos, aleluia, com o seu recurso, aleluia, com a adoração, com tudo quanto tem honrado esse Deus maravilhoso, com certeza vai transbordar, a palavra diz. E eu profetizo em nome de Jesus que vai transbordar os barris, vai transbordar seu celeiro, vai transbordar, Senhor, seus mantimentos, vai transbordar, Senhor, aleluia, seus vestes, vai transbordar saúde, vai transbordar, aleluia, meu Deus, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que quer diga amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Profetizamos em março. Nós somos essa casa. Nós somos essa casa. Seja glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Deus. Porque o Senhor mora aqui dentro de mim. A minha casa é fraca para um Deus tão grande assim. Ele respondeu assim: a sua casa é pequena, a estrutura é mesmo bem fraquinha. O homem dentro para proteger o vento soprou em ti. Casinha, veja quanto vento soprou em ti. Porque você dizendo agora vai cair. Ô casinha, bota esse lado aqui me clamou, esperando a queda, mas a casa não tombou. Era eu, o teu Deus, era a minha mão, a minha palavra, segurando a casa para não cair. Sou eu, repreendendo protegendo tudo. Se permanecer, eu permaneço ali. Não vai cair, não vai cair, não vai.
vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai, profetiza, não vai cair. Essa casa está aqui em nome de Jesus, não cai. A casa está assim, deve estar aqui em nome de Jesus para não cair em todas as áreas. Vai ficar de pé. Aleluia, Ele é fiel. Esse desespero que está aí, aleluia, dentro. Essa guerra que está, aleluia. Ele está dizendo, essa aprovação, fica tranquilo, não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Porque Ele é poderoso. Ele entra com providência. Ele entra com providência. Ele é nosso Deus. Deus proverá. Não vai. Não vai. Não vai cair. Eu creio. Sua família vai ficar de pé. Vamos profetizar essa noite. Os filhos vão ficar de pé. O seu casamento você vai ouvir. Vai ficar de pé. Porque Deus nos tem. Eu declaro essa noite. A sua família vai ficar de pé. Os seus filhos vão ficar de pé. Ele no casamento vai ficar de pé. Vai ficar de pé porque Deus nos sustenta. Vai ficar de pé a tua família. Vai ficar de pé todos os teus filhos. Vai ficar de pé o teu casamento. Vai ficar de pé porque eu sou o teu sustento. Vai ficar de pé a tua família. Vai ficar de pé todos os teus filhos. Vai ficar de pé o teu casamento. Vai ficar de pé porque eu sou o teu sustento. Diz o Senhor, não vai cair a tua casa, não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai, não vai cair. E diz essa noite, era eu, o teu Deus, era a minha mão, a minha palavra, segurando a casa para não cair. Sou eu, e repreendo bem o livramento, protegendo a casa para não cair. Aí vai ter um propósito, tem porquê. Se permanecer em mim, eu permaneço aí. Se permanecer em Deus, Ele permanece no controle de tudo. Fala conosco nessa noite, Pai. Deus é poderoso, eu creio, Senhor, que você está nesse lugar. A palavra dizer onde estiver, Pai. Onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, você faria presente, Pai. O Senhor se faria presente. E eu creio que você está aqui nessa noite, Pai. Aleluia. Para ministrar nossa vida. O teu querer, a tua vontade, Pai. Vem prevalecer todo o tempo. Vem prevalecer, Pai. Prevalecer tua palavra, tua vontade. Tua palavra dizendo, se nós fizermos tua vontade, Pai. Nós te obedecer, aleluia. Eu creio que nós somos da família. Eu creio que nós, meu Pai, aleluia, eu creio isso, meu Pai. Oh Deus poderoso, que a nossa casa, Pai, na rocha. Nossa casa vai estar, Pai, na rocha, para a tua glória. E eu profetizo nessa noite mais e mais, Pai. Ô Senhor, aleluia, eu quero em nós, que é através de nós. Eu quero nas famílias, através das famílias, Senhor. Vai alcançando a mesa do espaço. Deus fortalece, Pai, o culto da família. Onde pais e irmãs vêm te buscar, profetiza, Pai, enquanto é tempo, Deus. Em nome de Jesus, abre esse espaço. Aí gerando prazer, Pai, de ouvir a tua palavra, que gera alicerce. Em nome de Jesus, você que quer ligar? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Passando, pastor. Glória a Deus, estamos no melhor lugar, na casa de oração,
onde Jesus se agrada, Deus se agrada, quando a gente está congregando, a gente agrada o coração do Pai. Isso é que o Senhor falou. Não deixe de congregar, como são costume de mundo. Alguns já se acostumaram, mas nós temos que nos acostumar a congregar. Aleluia. Porque cada dia que nós vemos para cá de oração, o Senhor fala conosco, o Senhor nos abençoa, a gente fica forte espiritual pela palavra de Deus. Aleluia. E eu creio que com Deus o pouco é muito. Hoje eu vou falar sobre as famílias. Hoje eu vou da família. Vamos meditar uma palavra de família. Vamos orar para a nossa família. Porque a nossa família é muito importante para Jesus. A tua família, a minha família. É importante para Jesus, porque Deus é o dono da família. E a palavra de Deus, aleluia. Vou ler aqui, depois eu vou ministrar. Fala Mateus capítulo 12, versículo 46, fala assim. Mateus capítulo 12, versículo 46. A mãe e os irmãos de Jesus. E falando ele ainda, à multidão, este estava fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém, este está ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falavam, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pode sentar. Então hoje nós vamos aprender sobre a família, meditar sobre as famílias. Fala que Deus criou a família, criou Adão e Eva e falou, crescer, multiplicar e encher a terra. Deus, Ele também chamou Abraão e fala que Abraão está numa terra de Ur e nessa terra tinha muita idolatria. Então o pai de Abraão era idólatra, a mãe dele, o irmão dele era idólatra. O que é idolatria? É todas as coisas que o homem quer fazer Deus. Ninguém faz Deus. Deus é o criador de toda a raça humana. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que a idolatria é algo que o homem quer fazer. Então, na cidade de Ur, tinha muito idólatra. Os irmãos de Abraão, a mãe, o pai, ele aprenderam lá a idolatria. E sabemos que hoje o ser humano, ele quer ter um Deus, e até faz Deus de madeira, de gesso, mas não ouve, não fala, não ajuda. Porque Deus é soberano. Deus criou o homem, Deus criou o ser humano. Mas o ser humano ele quer colocar algo no coração dele, idolatria. Alguns lá no mundo adoram o time de futebol, Flamengo do Vasco. Outro é um cantor famoso, uma cantora. Isso aí, adoração tem muito. Tudo isso é adoração. Adoração. Quando pessoa por aí não estão adorando o cantor do mundo, quando chega aqui fazer um show, é gritando, fazendo esparra de marido e mulher, porque é idolatria. Então aqui fala que também Abraão estava no lugar onde tinha muita idolatria. Idolatria. Tem pessoas que adoram a vaca. Lá na Índia tinha uns que adoravam o rato passava bem, era o leite para ele, era a comida. Até hoje tem idolatria. Lá o outro lugar é o Buda. Entende? Então a idolatria está espalhada. Mas a palavra de Deus vem para libertar o homem da idolatria. A religião também, se a pessoa se apegar muito também, é idolatria. Tendo que adorar somente o nosso Deus. A religião não salva. Quem salva é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele tem muito. A festa junina é idolatria, São João, por trás tem o capeta por trás. São João já está lá no céu, Pedro já está no céu. Já está no céu, onde as pessoas colocam isso nas escolas, tudo isso é idolatria.
E o pessoal vai para lá, deixa de vir para a igreja para ir correr para onde? Atrás da idolatria. Mas na igreja Jesus está abençoando, protegendo, guardando. Tem pessoas que vai lá para a idolatria, muitas vezes pode até passar até mal. Mas na igreja ninguém passa mal. Porque se passar, chama o pastor para orar. Ora, sai da enfermidade, vai embora, a dor vai embora, a fé vai embora, porque a igreja é carne de oração. Aqui não tem doença, aqui tem Jesus. Então aqui fala sobre a idolatria. E hoje está espalhada pelas escolas, espalhada. O nível que eu vejo as crianças, os jovens, adolescentes, tudo na idolatria. Por quê? Porque a idolatria prende, ela escraviza. É obra da carne. Carne é carne, espírito é espírito. Então nesse momento, fala que ganhou de um só. Abraão. No meio de muitos, milhares de pessoas que estavam na idolatria, no mundão, ele olhou um Abraão. E quando Deus olhou Abraão, ele disse assim: sai, Abraão, da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ser tu uma bênção. E fala que Abraão, ele saiu da terra dele. Ele deixou para trás a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, idólatra, porque ele ouviu a voz de Deus. Olha o privilégio de não ouvir a voz de Deus. Deus tinha um plano, um projeto para Abraão. E quando Deus falou com ele, ele deixou e não se apegou na minha mãezinha, meu irmãozinho, não. Ele fez a obra de Deus, porque Deus falou assim: sai da tua terra, sai daí da idolatria, sai daí que eu quero te mostrar algo especial. Vou te dar algo melhor, algo que nem os teus irmãos receberam. Por quê? Porque era um chamado. Deus chamou Abraão no meio da família dele. E fala que ele saiu de perto da mãe e dos irmãos e foi fazer a vontade de Deus. Ele saiu. E fala que ele levou só a esposa dele. Sarai, a esposa dele. E mais um que queria com ele: Abraão, deixa eu contigo. Foi, sabe o quê? Foi Ló, sobrinho de Abraão, Ló. Ele seguiu Abraão, Ló. Sabia que por seguir Abraão ele foi muito abençoado, irmão. Quando tu anda com sábio, tu se torna sábio. Quando tu anda com tolo, tu é tolo. Então, o homem que foi chamado Abraão, homem de Deus, Ló, o sobrinho, disse: eu vou contigo. É de ti, eu vou contigo. Então, bora. Fala que ele foi. E fala que Ló foi abençoado por Abraão. Deus abençoou até o sobrinho. Fala que ele cresceu o rebanho, cresceu, ficou rico, porque Deus é o dono do céu e da terra. Quando Deus quer prosperar, o homem prospera, mas o homem tem que colocar o coração em Deus. Então, o coração de Abraão estava em Deus, não estava nas coisas, estava em Deus. As coisas é para nós passar bem, comer bem, ter roupa, se tiver um carrinho de avião, fazer a obra, mas nós temos que se apegar com Deus, porque Deus é o dono da bênção. Ele fala que ele foi abençoado. Deus abençoou Abraão e Ló. Ele foi. Ele fez a vontade do Senhor e fala que o pouco com Deus é muito. Sabe por quê? Porque Deus foi multiplicando. Aqui tem 3 pessoas, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que Deus que multiplica, Deus que traz, Deus que levanta, Deus que capacita, Deus que faz do homem, da mulher, sabe que instrumento da mão dele. Aí Abraão e Sara não tinham filho. Abraão já estava quase 100 anos, Sara 90. Já estava velhinho. E fala que Deus é fiel. Deus, ele deu um filho para Abraão. E fala que foi o Isaac. O anjo chegou lá com Abraão e disse: tu vai ter um filho. A Sara até riu. Disse: por que tu riu, mulher? Não, não ri não, tu riu sim. Por acaso alguma coisa difícil para Deus? Tudo é fácil para Deus, não. Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus faz milagre. Então Deus é muito poderoso. E fala que ela riu e disse: mas eu já estou velhinha, quando é que eu vou ter filho? O Senhor fez tudo novo dentro dela, até o útero foi novo. Tudo novo, e ela tem um filho, sabe o que? O Isaac. Para completar a família, porque a família é um projeto de Deus, irmão. A família. Os filhos são herança do Senhor. Deus deu um filho para ele. Aí foi crescendo. Do pouco Deus faz muito. Agora veio Isaac, 3. E Isaac
Isaac foi crescendo. E depois de Isaac, ele também teve 2 filhos. Abraão teve um, Isaac teve 2, que foi Isaú e Jacó. E Jacó, Deus abençoou ele que teve, sabe o que? 12. Então foi aumentando de geração em geração, Deus vai multiplicando. Hoje eu estou aqui, a pastora está aqui. Quando Deus apareceu os filhos dela ser uma potência na mão de Deus, para vir, sabe o que, fazer a obra, para ter uma família abençoada, para ter os netos dela abençoados, porque Deus tem promessa. É até a migração daqui de fazer a vontade do Senhor. Porque a promessa na vida de Abraão era essa. Olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu para Abraão. Então a geração dele ia crescer como a areia do mar, como as estrelas do céu, era muita gente, mano. E Deus é fiel. Deus faz isso. Do pouquinho vai multiplicar. E foi desenvolvendo. E fala que teve 12. Jacó teve 12. É interessante que Jacó, ele orava por todos os filhos dele. Jacó se preocupava com todos os filhos dele. Era 12. Mas um era obediente, o outro não era. Um era esperto, o outro não era. Um dava trabalho para Jacó, o outro não dava trabalho, ajudava Jacó. Assim que é a família. Uns são obedientes, outros não é. E Jacó, como pai, tinha que estar orando a Deus por todos os seus filhos. Ele orava a Deus. Ele fala que teve filho que deu trabalho para Jacó. Fala que Simeão e Levi, homens violentos. Fala que eles entraram numa cidade e mataram muitos homens, porque abusaram da irmã dele, da Dina. E na hora eles ficaram furiosos. E quando os homens estavam fraquinhos, que tinham que ser circuncidados, eles atacaram a cidade. Simeão e Levi, com a sua espada, mataram muita gente. Deram trabalho para Jacó dela. E naquele momento, Jacó chega com Deus, contando da vida, para orar pela sua família, para orar pelos seus filhos que fizeram algo errado. Aí Deus fala com quem? Com o cabeça da família. Deus fala com Jacó, diz Jacó, reúne teus filhos, tira o Deus estranho dele e sobe a Betel, porque onde eu vou estar te protegendo, te guardando, te abençoando. E fala que ele reuniu a sua família. Aí ele orientou seus filhos. Mandou tirar os deuses estranhos que estavam na vida deles. E mandou eles se purificarem. E saíram daquele lugar, subiram o Betel, o lugar que Deus tinha mandado eles subir. Porque lá o Senhor ia estar com aquela família, guardando e protegendo dos seus inimigos. Então Deus veio ter misericórdia pela vida de Jacó, que está diante de Deus pela sua casa, pelos seus filhos, intercedendo. Aí o Senhor protegeu a família dele e os filhos dele. Fala que um foi vendido, José foi vendido. O pai não sabia, estava no Egito, mas Deus estava protegendo. O pai pensava que estava morto. O pai estava triste, fala que ele estava triste. Mas chegou um momento que ele se alegrou quando veio uma notícia boa. José está vivo, está no Egito, ele é governador. Então Deus agiu. E fala que o Senhor fez um grande milagre na vida de Jacó. Ele falou, o meu espírito, ele estava morto e reviveu. Agora eu vou ver meu filho. Antes de eu morrer, já estava velho, mas ele viu o Senhor agindo nos filhos dele. E fala que o filho dele disse, vem pai, eu já falei com o faraó, tem a melhor terra para o Senhor morar. A melhor cidade vai ser sua e dos meus irmãos. E fala que ele sustentou toda aquela pessoa. 70 pessoas entraram no Egito. E fala que o Senhor abençoou. E foi crescendo. Com o tempo já tinha
muita gente, 60 mil homens. E Deus, no momento certo, tirou ele lá, porque era promessa. Deus sabe trabalhar. Como faz pleno, mas as portas certas vêm da boca de Deus. Deus também tem um projeto na família. E fala que o Senhor foi abençoando a família de Abraão, Isaac e Jacó. E veio agora 60 mil homens e saíram lá do Egito. Deus tirou com a mão forte e prometeu uma terra que manda leite e mel. Hoje também o Senhor tem promessa para aquele que está aliança com Ele. O Senhor tem promessa para o homem, para a mulher que tem compromisso com Deus, para estar protegendo, guardando e usando até a mil geração daquele que faz a vontade do Senhor. E fala aqui nesse texto, aleluia, já pegando aqui no texto já, que Jesus está ministrando a palavra, e fala que chegou o mensageiro. O mensageiro chegou até Jesus e falou: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus, naquele momento, olhou para os seus discípulos. É interessante que o mensageiro chegou até Jesus para falar: Jesus, os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. A tua mãe está lá, teus irmãos, as tuas irmãs. Quer falar contigo, Jesus. A mãe de Jesus está lá fora. Quantas mães estão fora do plano de Deus? E Jesus está chamando: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, o Senhor alivia. Quantos pais estão longe de Deus, o Senhor está chamando para vir, fazer uma aliança, para que os filhos venham a ser abençoados, para que a geração venha a ser abençoada. E tua mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora, mas não era para estar lá fora, era para estar dentro, era para estar dentro do plano de Deus, era para estar dentro, aleluia, do corpo de Cristo, era para ser dentro do corpo, porque Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E naquele momento, Jesus olhou para o seu discípulo e falou: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, só aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. É aquele que obedece a Deus. Esse que é irmão de Jesus. Esse que é a mãe de Jesus. Jesus está falando: a minha família é aquele que tem aliança comigo. A minha família é aquele que tem compromisso comigo. A minha família é aquele que está no corpo de Cristo como membro. A minha família é aquele que crê em mim. Porque a palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus faz parte da família de Jesus. E Jesus tem um compromisso com a sua família. Fala que Deus caiu ao nosso lado e 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos contemplaremos a queda do adversário, porque o Senhor Jesus, Ele peleia por nós. O Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E o pastor conhece a sua ovelha, chama pelo nome. É Jesus que é o Salvador. É Jesus que é o bom pastor. É Jesus que vai arrebatar a sua igreja. É Jesus que vai nos levar para o céu. Ele falou: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou: onde tiver o teu coração, lá está o teu tesouro. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Jesus, já tem uma vitória. A palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Deleita no Senhor e fará o desejo do teu coração. Então, discípulo, aquele que ouve a voz do seu pastor Jesus, que obedece. Discípulo, aquele que vive na terra para agradar ao Senhor, para ser luz do mundo, para ser embaixador de Cristo, para ser, aleluia, irmão de Jesus, para não huir dele. E quem serve Jesus tem vitória.
Quem tem Jesus tem vitória. Jesus nos abençoa em todas as áreas. É espiritual, é a paz, a alegria. É fé, porque Ele é o autor da fé. Ele aumenta a nossa fé. É Jesus. Jesus nos abençoa também com saúde. Porque a árvore que dá fruto, o Senhor, Ele coloca o adubo. Ele coloca a água purificadora. E não produzir mais fruto ainda. Sabe o que é isso? É Jesus que nos dá saúde para nós trabalhar na sua seara. Jesus abençoa nossa casa também. Porque se o, aleluia, a palavra do Senhor diz, um versículo que fala, se o Senhor não vigiar a casa, Ele vão vigiar o sentinela. É o Senhor para proteger nós desse trânsito. Quando a gente sai na rua, tanto carro, o Senhor nos protege. Na nossa casa, onde a gente for, é Deus que nos protege. Ele coloca anjos ao nosso redor para nos guardar. O sangue de Jesus nos cobre. Então, quem tem Jesus tem vitória. Ele falou que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele falou que está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou assim para nós uma promessa. Se alguém está doente, chama o presbítero. Oração de fé, no nome de Jesus, curará o doente. Tudo isso é promessa para nós. Ele fala para todos nós, até para jovens. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o mau dia. Ele está todo o tempo nos orientando, porque Ele é bom. Jesus, Ele é o nosso orientador. E quem pratica a palavra de Deus é instrumento, é abençoado. Ele falou para Josué, Josué, não cesse de ler a minha palavra. E olha, não se divide nem para a direita nem para a esquerda. Obedece a minha palavra que tu vai ser bem sucedido, por onde quer que tu andar. Então, jovem, adolescente, só é bem sucedido se obedecer a palavra de Deus. Isso é forte se obedecer a palavra de Deus. Ele só vai ser bem sucedido na sua vida espiritual, conjugal, financeira, em todas as áreas, se tiver Jesus em primeiro lugar. Primeiro lugar é Jesus, não é para deixar Jesus para segundo lugar, não. Nem para terceiro, Jesus em primeiro lugar. E falou assim para nós, que eu gosto muito desse versículo. Buscai primeiro o reino dos céus, e outras coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino do céu? Buscar primeiro é Jesus, intimidade com Ele, orando, lendo a Bíblia, conhecendo quem é Jesus pela palavra, porque a palavra ela fala de Jesus. Do começo ao fim, Jesus Ele é poderoso. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E toda pessoa que começa a andar com Jesus é discípulo de Jesus. E o discípulo não faz a vontade dos outros, não. Não faz a vontade do eu faço, eu quero, eu vou onde eu quero. Não é discípulo de Jesus. Porque o discípulo aí, então, nessa terra, para obedecer a voz de Jesus. Todo discípulo que andava com Jesus, eles foram muito abençoados. Fala que o Senhor chamou, vem, segue-me Pedro, tu vai ser pescador de homens. Pedro, depois de uma pesca maravilhosa, Pedro deixou a bênção e correu para fazer a vontade do dono da bênção. Quem é que faz isso hoje? Tem muita pessoa que se agarra nas bênçãos. Mas Jesus, quando Ele chama, porque Ele vai alimentar, Ele vai prover, Ele vai cuidar, é Jesus, irmão. E Jesus não cuidou de Pedro. Quem abençoou Pedro não foi Jesus? Pedro não pegou nada de peixe, era um pescador, estava lavando a rede, mas porque ele emprestou um barco para Jesus, para ministrar a palavra. E Jesus disse, Pedro, vai, pega o teu barco, lá no lugar fundo, deu a direção para ele, pega a tua rede e joga lá naquele lugar fundo. Mas, Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, Senhor. Mas depois ele olhou e disse, mas sobre a tua palavra eu irei no caminho. Quando ele falou sobre a tua palavra, ele creu na palavra de Jesus. A palavra do Senhor é poderosa. Se tu crê, tu vai dar a glória de Deus. Se tu crê, está curado. Se tu crê, a porta se abre. Se tu crê, tu recebe a bênção. É pela fé. E quando ele creu na palavra do Senhor, ele foi. E quando
quando ele jogou a rede. Fala que veio a bênção tribordante, os peixes, eles entraram tudo na rede, porque Jesus sabia onde estava o cardume de peixe. E fala que os animais ouvem a voz de Deus. Os animais ouvem a voz de Jesus. Até o vento e o mar lhe obedece, mas e o peixe que está na água? Fala que ele entrou na rede e a rede pesou. E Pedro chamou: vem cá, me ajuda, tem peixe para todo mundo. Pedro repartiu a bênção. Ele não foi egoísta para querer só para ele, ele repartiu a bênção. É dando que se recebe. Lança o tampão na água, porque lá tu vai receber do Senhor. A maré ela seca, mas ela enche, volta de novo. E volta ainda muito mais. E o que aconteceu? O que aconteceu que ele dividiu a bênção. E depois disso, o Senhor falou com ele: Pedro, vem, segue-me, tu vais ser pescador de homem. Jesus querendo usar ele para ganhar alma, vida, porque peixe tem só o fôlego de vida, mas o homem tem uma alma, essa alma é eterna. O Satanás quer levar para o inferno e Jesus quer levar para o céu. E a igreja está aqui para pregar, e Jesus salva, cura e liberta, para as pessoas se apegar com Jesus, porque a nossa vida na terra é muito rápida. Aquele que não vai novo de velho, ele escapa, um dia vai embora dessa terra. Mas quem tem Jesus vai o quê? Morar no céu, porque a alma é eterna. E fala que Pedro seguiu Jesus. Ele não olhou não para a bênção, ele seguiu Jesus. E o Senhor foi chamando. E tem uns que o Senhor chamou. E teve que falar: Jesus, eu vou contigo. E falou: olha, os passarinhos têm a soninha. Também o coelho tem a sua toquinha lá. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava falando assim: tu quer me seguir? Olha, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não. Onde o Espírito de Deus me levar, eu estou indo. Jesus estava aqui em Jerusalém, enquanto estava lá em Samaria e Judéia, e quem seguia Jesus ia andar na direção do Espírito. E o outro dia: Senhor, o Senhor chamou: vem, Senhor, deixa eu sepultar meu pai. E Jesus disse: deixa o morto sepultar o seu próprio morto. Vem e segue. Olha só. Morreu, já foi. Está com Jesus, já foi para a alma. Então ela teve que seguir Jesus para o quê? Para fazer a obra dele. Levar a palavra para aquele que está inspirando, que está com fôlego de vida, para ele fazer aliança com Jesus, seguir Jesus, e estar no corpo de Cristo, batizando as águas, e endireitar a sua vida, porque Jesus é o carpinteiro, vai direitando, vai também. Lê a palavra liberta, a palavra traz conhecimento, a palavra abre os olhos espirituais, e a pessoa vai só obedecendo, e Jesus vai só modelando, fazendo o homem uma vez. E naquele momento Jesus falou: minha mãe, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, continua fazendo a vontade do Senhor. Se alguém não quer fazer a vontade, mas faça. Amém. Só quem pode salvar tu é Jesus. A salvação é individual. A mãe não pode salvar o filho, nem o filho pode salvar a mãe. Por isso que Jesus falou que a minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade do meu Pai, que ouve minha palavra e obedece. Então, onde está tua mãe e está teus irmãos? Os irmãos de Jesus não estavam perto dele, estavam lá fora, era para estar dentro. Tem. Então, salvação individual. Salvação individual, teve que buscar Jesus para orar para a nossa família, para Jesus salvar a mãe, salvar o pai, salvar o irmão, salvar o primo, vai salvando, Jesus vai salvando. Eu venho aqui Jacó orava aos seus filhos. Simeão Levi estava fazendo lá maldade, mas ele estava sob a cobertura de Jacó estava orando e colocando diante de Deus o sacrifício pela sua família. Hoje o sacrifício é no meio de dobrar, orar, dizer: Senhor, salva meus filhos, liberte meus filhos, e o Senhor vai agir. Aquele que não vem pelo amor é pela dor, mas o Senhor vai pegar ele. Era para todo mundo ir pelo amor, mas tem pessoas que têm o coração duro e Jesus é o martelo que me usa a pena. Por isso que Jesus é carpinteiro, ele tem o martelo também.
O martelo é que me ouça a pena, Jesus. O que é o martelo? É a palavra. É a palavra, rebatendo, até a pessoa clama por Jesus. É a palavra. Jesus sabe trabalhar. Ele não endureceu o coração de Faraó. Se Jesus endureceu o coração de Faraó, Deus Pai poderoso, se ele endureceu o coração de Faraó para mostrar o poder dele para o Egito, para Faraó, para o povo, que ele é Deus, Rei do Rei, Senhor do Senhor, como ele não pode endurecer o coração também? Não tem coração duro para Deus. Jesus sabe trabalhar na vida de cada um. Jesus sabe trabalhar na vida da família. E muitas pessoas vão chegar diante do Senhor, Jesus, socorre eu, Senhor. Fala aqui, Jacó, ele veio, sabe o quê? Ele veio da dor. Ele fugiu do irmão dele. O irmão dele ameaçou de morte ele. Estava no deserto. Não tinha travesseiro, não, nem cama, não. Nem sabe o que? Ar-condicionado, não. Era frio, não tinha roupa, não, para aquecer. Era um frio tremendo no deserto. E de dia era calor, de noite era frio. O travesseiro dele foi uma pedra. Ele dobrou um travesseiro, a cabeça numa pedra. E na hora ele viu, sabe o que? A grandeza de Deus. Ele viu o céu aberto, uma escada, anjos subindo e descendo, e a voz de Deus disse: ei, Jacó, está falando para o nome dele, Jacó, eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, o teu avô, de Isaac, o teu pai, e todo mundo me conhece, mas eu te conheço, e eu quero fazer uma aliança contigo. E na hora ele ficou tremendo, ele ficou, sabe, que com medo, e temeu, e o Senhor falou com ele. E na hora, quando ele se acordou, ele disse, esse lugar aqui é a casa de Deus. Então ele tem uma experiência no deserto, momento difícil, na fome, no frio, com medo da morte, e tem uma experiência. Tem pessoas que vêm assim para Jesus. Jesus marca. Quando não quer ir pelo amor, com a vida daquilo, Jesus vai marcar a pessoa assim, porque muitos homens foram marcados dessa maneira. E na hora, sabe o que aconteceu? Ele disse: esse lugar é terrível, é a casa de Deus. E fala que ele pegou uma pedra, fez um altar, dizendo que lá no deserto era a casa de Deus, porque Deus se apresentou no deserto para ele. Deus está em qualquer lugar, irmão. Deus está aqui, Deus está no deserto, está em qualquer lugar para salvar as pessoas. Aleluia. E naquele momento, ele aproveitou a oportunidade que Deus falou com ele. Ele disse: Senhor, se tu for comigo, me ajudar a atravessar esse deserto, se tu me proteger das feras, da serpente do deserto, se tu me proteger, me dá água, me dá alimento, se eu não morrer nesse deserto, eu faço um voto contigo. Tudo que o Senhor me abençoar no meu trabalho, eu vou ser fiel contigo, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ser fiel contigo, com o sol do meu corpo, eu vou ajudar a tua obra. Irmão, esse homem foi rico. Ele não tinha nada, ele foi, sabe, que atravessou o deserto, sabe, só mesmo na fé e providência de Deus. Mas quando ele chegou na casa de Labão, ele foi para trabalhar, e fala que ele trabalhou 7 anos para ter uma esposa. Tinha que pagar o dote. No tempo passado, o pai criava a filha, a mãe, e quando chegar a idade de casar, 20 anos, 25, sabe o que acontecia? O homem chegava lá e dizia: eu quero casar com a tua filha. Tu tem condições, tu tem dinheiro para sustentar minha filha? Então paga o dote, porque eu cuidei dela, eu investi nela, tinha que pagar o dote, era um dinheiro para o pai e para a mãe. Hoje é diferente. Hoje as pessoas já não querem pagar o dote, já quer casar, aí vai pedir do pai, naquele tempo era assim. E ele não tinha, mas só que ele disse: eu vou trabalhar para ti, Labão. O Raquel trabalhou 7 anos, irmão. Trabalhou 7 anos. Depois mais 7 anos. 7 por 7, 14. Depois mais 7 anos para Deus abençoar ele com a bênção financeira, que era o rebanho. O Senhor deu um rebanho para ele. O Senhor deu para ele estratégia para trabalhar, e o salário dele foi mudado. Labão deu mais dinheiro para ele, e depois deu ovelha, e fez um acordo: olha, vai me dar ovelha no lugar do meu trabalho. 21 anos ele trabalhou, e Deus deu uma família para Jacó. E depois, quando ele foi atravessando, ainda tinha mais uma coisa ainda. O irmão dele, e tinha uma mágoa, o irmão dele tinha prometido Isaú que ia matar Jacó.
Só que Jacó se pegou com Deus. Jacó tinha que voltar de novo para a terra dele, lá que estava Esaú, um guerreiro que tinha todos os homens ao redor dele, que sabia lutar. Ele era o homem que a profecia do pai dele, que foi Isaac, foi essa: que sobre a tua espada tu vai sobreviver. Então Esaú não ganhou. Pela espada Jacó ia perder. Porque Esaú tinha 400 homens, era um homem treinado. A profecia era que ele era um guerreiro, sobre a espada dele ia sobreviver Esaú. Então Jacó aprendeu: meu irmão é guerreiro, que 400 homens armados, vai acabar comigo, com a minha família. Eu vou correr para Deus, só Deus que pode me dar o livramento. Ele correu para Deus. E ele foi e orou a Deus, buscou Deus, orou a Deus. Ele orou a noite todinha. E fala que quando a pessoa ora, há uma luta no mundo espiritual. Fala que ele orou a Deus, Jacó, e veio o anjo, desceu o anjo do céu. E na hora que ele viu o anjo, ele disse: o anjo está aqui agora que eu vou segurar a minha bênção. Porque toda vez que o anjo desce do céu para abençoar o mundo. Fala que a oração da igreja tem efeito. Quando a gente está orando, tem anjo protegendo, dando livramento para a família, tem anjo pelejando, tem anjo trazendo bem, tem anjo abrindo a porta, tem anjo para todo lado. Porque os anjos de Deus, ele trabalha na obra do Senhor, eles são invisíveis. Nós temos que só crer pelo anjo da fé que tem anjo aqui, tem anjo guardando a nossa família onde estiver. Porque nós estamos aqui orando para a nossa família. E quando o anjo chegou, ele falou: não vou te largar enquanto tu não me abençoa. Ele lutou a noite toda com o anjo. Já pensou o homem? O homem lutando com o anjo são poderosos. Só 2 anjos acabou com 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Levou sentença. Só que o anjo desceu lá, não foi para matar ele. O anjo desceu lá, sabe o quê? Para abençoar ele, porque ele estava orando, pedindo: Senhor, me dá livramento, me dá os cabos, Senhor. Toca no coração do meu irmão para me perdoar tudo aquilo que eu fiz de errado, Senhor. Deus, não deixe que ele vá. Eu quero me reconciliar com meu irmão. Ele queria se reconciliar, queria pedir perdão para Esaú. Porque ele tinha brigado com o irmão dele. Mas quando ele lutou com esse anjo, na oração, ele perguntou: como é teu nome? Meu nome é Jacó. Mas agora não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Porque como príncipe, tu lutasse com Deus e com os homens, e tu prevalecesse. A nossa batalha primeira é no mundo espiritual, é como Jesus orando, buscando dele, se humilhando, pedindo socorro, adorando. E quando nós estamos diante de Jesus, o Senhor peleia por nós. O Senhor peleia, o Senhor dá livramento, o Senhor cura, o Senhor fortalece, o Senhor abre porta, o Senhor provê o alimento. É assim a nossa batalha. E fala que naquele momento aconteceu algo tremendo. Que o Senhor agiu, mas o Senhor marcou ele. O anjo tocou bem aqui, na coxa dele. E quando o anjo tocou, ele ficou branco. Sabe como ele andava? Ele andava assim, ele andava assim, ele andava assim, ele andava manco, ele andava manco, assim. O anjo marcou ele: agora tu vai andar assim, dessa maneira. E ele andava 6 passos, e no 7 ele se ajoelhava. Andava mais 6 passos e se ajoelhava. Sabe o que é isso? Dependência de Deus. Sabendo que o Senhor que ia pelejar por ele, o Senhor que ia agir a favor dele. Isso é humildade, andar manco e se ajoelhava. Para saber que não é pela esperteza, não é pela sabedoria do homem, não. É pela mão de Deus, é pela produção de Deus. Não se glorie o homem na sua força, nem na sua sabedoria, nem na sua riqueza, mas se glorie no Senhor, porque o Senhor é que cuida de nós. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então, o Senhor fez dele, sabe que o homem que ia andando e se ajoelhando, pedindo o quê? De Deus para ajudar. Me ajuda, Senhor. Eu não posso, mas tu pode. Eu não posso tocar no coração do meu irmão, mas tu pode tocar e colocar o amor lá dentro para ele chegar comigo e me abraçar e me perdoar. E aconteceu isso. Quando Esaú olhou e disse: lá vem meu irmão, que negócio é esse? Meu irmão saiu bom daqui, agora está manco, vem manco, vem caindo, vem manco. Esaú ficou até com pena de Jacó. Isso não é Deus que faz, só Deus que faz. Esaú chegou lá e disse: meu irmão, o que aconteceu contigo? Isso é uma longa história, porque daí era conversar. E na hora eles se abraçaram, um beijou o outro, um se perdoou, um chorou, e disse: eu sou teu servo,
O outro diz, não, eu sou teu servo. Agora Marco queria ser servo. No começo era um queria a primogenitura. No começo um queria ser o primeiro. Agora ele queria servir. Isaú queria servir Jacó, Jacó queria servir Isaú. Jacó deu presente para Isaú. Isaú disse, não carece não, eu tenho muito bem, o Senhor me abençoou. Não, aceita o meu presente. Por favor, meu irmão, um dando presente para o outro. Não é isso. Comunhão. Comunhão, nós quer fazer comunhão com a família, comunhão no meio da casa, os irmãos em comunhão, a mãe e o pai. Como é bom estar em comunhão. Só Deus fazer isso. Comunhão. O Salmo 133. Tão bom e tão suave os irmãos em reunião, porque lá o Senhor ordena a bênção. Como é bom ter uma família unida, em comunhão, orando, buscando o Senhor. Essa vontade de Deus é que todas as famílias tenham servido ao Senhor, todas as famílias da terra. Servindo a Jesus, para o quê? Para que o Senhor venha dar longa vida. Para que o Senhor venha dar longa vida. Para que o Senhor venha proteger a família. É só Deus. Nessa terra aqui, é só Jesus para guardar. Fala que o dia é só mal, mas quem que tem Jesus tem vitória. O sangue de Jesus nos cobre. O nome dele tem poder. Os anjos dele estão ao nosso redor. O Jesus tem a chave da morte do inferno. Ele é muito poderoso. E quando a gente começa a buscar Jesus, pode clamar por ele. Jesus, meu irmão, me socorre. Jesus vem no nosso encontro muito rápido. Jesus vai ao nosso encontro muito rápido, dando livramento, escape, pelejando. Porque ele é fiel. Nós temos que ser fiel com esse nosso irmão. Porque a promessa dele é essa, que ele está conosco todos os dias, até a consumação do céu. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar por nós e pela nossa família, apresentar a nossa família, para que a nossa família venha tudo servir a Deus, congregar, servir a Deus. Essa é a vontade de Deus, é salvar nossa família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Santo Jesus, poderoso Jesus, obrigado pela palavra. O Senhor falou conosco nessa noite. Falou, Senhor, que o Senhor é o Deus da família. O Senhor vê a nossa família. O Senhor, aleluia, contempla a nossa família. E o Senhor manda orar pela nossa família. E nessa quarta-feira estamos aqui reunidos para orar ao Senhor. Porque a família, assim, aleluia, o Senhor criou. O Senhor criou a família com propósito de servir. O Senhor criou a família com propósito. O Senhor mesmo falou, não é bom que o homem esteja só. Bom, aleluia, dá para ele uma auxiliadora que vai estar com ele. Eu sei, Jesus, o Senhor que formou o homem do pó da terra, tirou a mulher da costela do homem e falou em crescer e multiplicar e encher a terra. Hoje, a terra está cheia. Hoje, Senhor, tem muitas famílias em Macapá, muitas famílias, Senhor, em Santana, tem muitas famílias, Senhor, na cidade, muita família do Brasil, né, nós somos, milhares de famílias. Vai salvando as famílias. Algumas famílias estão na idolatria, outras estão na vontade própria, outras estão no mundo. Vai salvando as famílias. Deus de poder, eu sei que a família, aleluia, o Senhor ama as famílias. O Senhor é Deus de amor. Tua palavra fala. O Senhor é um Deus de poder. Glória a Deus. Tua palavra fala que o Senhor é Deus de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho do jeito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida dele. Olha, o Senhor não quer que pereça. O Senhor não quer que pereça a nossa família. Salva as famílias. Olha, Senhor, para as famílias. Algumas famílias, Senhor, ainda, Senhor, está, aleluia, em nome do Senhor, né, papel. Olha para as famílias, Senhor, que, ó Deus, que está doente, vai curando. As famílias que tem alguém com depressão, vai curando. A família que tem alguém, Senhor, doente da cabeça, Senhor, tem que restar no céu. Família, Senhor, que tem pessoas, Senhor, que está, Senhor, doente, que está oprimida. Vai, Senhor, agindo, apelejando nas famílias. Filho que está, Senhor, Deus, na rebeldia. Ó Deus, os filhos que estão obedecendo a sua mãe. Porque a promessa do Senhor para o filho
para o filho honrar sua mãe e seu pai, para que venha ter vida longa sobre a terra. Ó Deus, que todos os filhos venham ouvir a tua palavra, que venham ler a tua palavra, a Bíblia, para se colocar em prática, para estar obedecendo a sua mãe, honrando o pai e a mãe, para que venha ter vida longa, porque a obediência gera bênção. Ó Deus, que o pai não venha provocar o seu filho a ira também, mas venha criar o sangue de Jesus, da doutrina de Jesus Cristo, venha ensinar a criança no caminho que ele andar. E quando crescer, vai estar, aleluia, na tua presença, como adolescente, jovem e adulto. Grande poder, vai agir no meio das famílias. Olha, família que está em briga, família que o esposo brigou com a esposa, família que os filhos saem de casa, família que os filhos estão no mundo e a mãe está orando. Ó Deus, vai agir, vai pelejando, vai dando escape de livramento. Assim como o Senhor nos homens do passado, Jacó, que está assim, aleluia, orando pelos seus filhos, na nossa presença, de homem e mulher, orando pelos filhos, porque os filhos são herança do Senhor, os filhos são herança do Senhor, aleluia. O Senhor Jesus falou, aleluia, o mensageiro chegou até a tua presença, falando, Jesus aumenta na fome, teus irmãos, tuas irmãs, olha, quantas pessoas estão lá fora, quantas mães estão fora do teu plano, quantos pais estão fora, aleluia, fora da tua presença. Ó, que o Senhor está agindo, que a igreja seja correr para a tua presença, correr para a casa de oração. Ó Deus, quantas famílias estão fora, aleluia, da aliança, quantas famílias estão fora, Senhor, do eu, do burro, da vontade própria, fazendo suas próprias vontades. Ó, o Senhor é Deus longânimo, o Senhor é Deus paciente e longânimo, Ele está dando oportunidade, a porta da graça está aberta, Jesus está chamando, Ele amigo de que está cansado, sobrecarregado, o Senhor alivia. Hoje é tempo de correr, hoje é tempo de correr para o Senhor Jesus. Família que está longe, família que está fora do plano, venha, faça aliança com Jesus, renova a aliança, ó, traga teus filhos para congregar, você, aleluia, está cuidando dos teus filhos, os filhos são herança do Senhor, Deus te deu para te criar, pai e mãe, cuida do teu filho, herança do Senhor, ó, vem para a igreja atrás dele, fica firme com o Senhor, congregue, enterra no corpo de Cristo, porque Jesus vai levar a sua igreja da terra, vai arrebatar da casa do meu pai que tem morado. Está chegando o momento, a porta da graça está aberta, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde, o Senhor te chama nessa noite, vem família, aleluia, busca o Senhor, só o Senhor para dar para as famílias salvação, libertação, restauração, alegria, paz. Só o Senhor para proteger a casa. O Senhor não vigia a casa e não vigia o sentinela. Viu o carinho do nosso lado e derriba a nossa direita. Dá o serão atingidos. Somente com nossos olhos contemplaremos a queda do adversário. Nessa noite, colocamos diante do Senhor as famílias. Ó Deus, o Senhor está guardando e protegendo. As famílias que o Senhor está abrindo para a tua presença. As famílias que estão afastadas, que vêm correr para o Senhor, vai gerando arrependimento, vai gerando, Senhor, compromisso. Olha, as famílias que estão doentes, só o Senhor para fazer um milagre. Deus de poder, a família que está morta espiritual, só o Senhor para ressuscitar. Vai trabalhando em Macapá, Santana, Senhor do Brasil, nas nações. Vai salvando todas as famílias da terra. Vai salvando, vai libertando, vai curando, vai pelejando, Senhor, nessa noite. Vai salvando as crianças, adolescentes, jovens, adultos, nações, vai salvando e libertando. Ó, gera arrependimento no coração de cada ser humano que venha se arrepender. E arrepende porque está próximo ao reino do céu. Te arrepende porque está próximo ao reino do céu, muito perto. Jesus está perto, o Salvador está perto, te arrepende. Ali, faça uma aliança eterna com o Senhor. Faça uma aliança eterna, porque o Senhor nos prometeu uma morada eterna na casa do nosso Pai, a coisa demorada. E eu creio que aquele que está te servindo, o Senhor vai estar abençoando. Aquele que quer aliança contigo, aquele que está servindo ao Senhor com alegria, com prazer, o Senhor vai estar abençoando na vida espiritual,
fé sobrenatural. Na vida espiritual, alegria do Senhor, nossa força. Na vida espiritual, transbordância de paz. Na vida espiritual, sabedoria, discernimento. Na vida espiritual, os frutos do Espírito sendo gerados. Na vida da igreja que está te servindo. Na vida dos homens prudentes, mulher prudente, que se esforça, que aleluia, que honra o Senhor, é honrado. Aquele que se purifica, aquele aleluia que teu coração limpo verá a Deus. Vida abençoada, vida espiritual, em abundância para a glória do teu nome. A tua igreja, pastor, missionário, obreiro, congregado, aleluia, que vem estar crescendo na grande conhecimento, a tua igreja que está escondida na terra, vida espiritual e abundância, aleluia, o Espírito de Deus, transbordando, enchendo, usando a palavra de oração e intercessão para a glória do teu nome. Ora por toda a igreja que está na face da terra, toda a igreja que está no lugar, uma igreja que está ou no Japão, na Índia, ou no Irã, Israel, algum lugar, tua igreja espalhada em todo lugar, e toda a nação que é igreja, e toda a nação que é o povo prudente, que glorifica, que adora, que tem aliança contigo. Vida espiritual e abundância, que vem estar cheio do Senhor para ganhar alma, que ganha alma saber, tão formosa sois pés daquele que anuncia as boas obras. Aleluia, vida Senhor, aleluia nessa noite, aleluia, ora por vida conjugal, mulher de homem de Deus, que esteja cada dia mais firme, aliançado com esse casamento, aquele que está ligado que venha casar, aquele que está casado que venha perseverar nesse casamento, vida, aleluia, conjugal, homem e mulher, marido e mulher, que esteja, aleluia, na fidelidade com Jesus, com a sua esposa, sua esposa, aleluia, arrebatamento, vida espiritual, na vida dos homens de Deus, na mulher de Deus, vida conjugal, bom vinho, relacionamento à paz, a harmonia, Senhor, a comunhão entre o esposo e a mulher, o respeito, vida, aleluia, conjugal, abençoada para todos os cristãos da terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vida, Senhor, também ministerial, aquele que tem ministério, pastor, apóstolo, mestre, aleluia, missionário, evangelista, todo que tem ministério, aleluia, bispo, vida ministerial abençoada, aleluia, o corpo de Cristo em ação, o corpo de Cristo trabalhando, cada um, aleluia, na sua função, cada um na sua função, ministério de socorro, que tem em ação e intercessão, ministério de intercessão, aleluia, na face da terra, tem em ação todo, na vida ministerial, aleluia, trabalhando na seara do Senhor, com alegria, com prazer para o Senhor. E eu creio também que o Senhor, aleluia, que abençoou. Daí ele falou, eu fui novo, agora eu estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia também, Senhor. O Senhor alimentou os profetas, e tinha pão, e tinha carne. O Senhor também nos alimenta. Vida financeira abençoada, aleluia, para até sobrar, para até dar e emprestar, vida abençoada, para aquele que é fiel contigo, aquele que ama o Senhor, aquele, aleluia, que não larga Jesus, aquele que não larga o abençoador, porque, aleluia, a bênção fica, aleluia, mas o Senhor, aleluia, que dará no teu reino, a fé, a esperança, o amor, vai prevalecer para sempre. Mas quando nós estamos aqui na terra, a tua igreja está na terra, os homens estão abençoando, aleluia, cada homem, cada mulher, cada pastor, cada ministro, cada sacerdote, o Senhor vem abençoar, aleluia, a vida financeira, abençoando a tua igreja, o teu povo, que venha ter abundância, que venha ter para dar, para emprestar, que venha ter para agora o Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro da prata, o Senhor é o dono do céu da terra, eu creio, Senhor, que o Senhor, aleluia, é poderoso. Eu creio que o Senhor tem, aleluia, os teus intercessores, eu tenho também, Senhor, os teus ajudadores, que ajudou o ministério de Jesus, e que está ajudando até hoje, a obra do Senhor está ajudando, o Senhor vem estar abençoando tudo que tem contribuído, que tem somado, que tem investido na tua obra, abençoa, Senhor, aleluia, muito mais, Senhor, 30 vezes mais, com 60 até com 100, porque o Senhor fala, Senhor, a lei cabeça é assim, é 30 por 60 até por 100, para a glória do teu nome. E saúde para a tua igreja, saúde para o teu povo, saúde, unção, renovo para trabalhar na tua seara, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio que a tua obra está aí, a alinhação, a tua obra está
sendo feita pela igreja do Senhor, porque o teu Espírito habita em nós, ele nos ungiu para ser mais que vencedor, ele nos ungiu para pegar os quebrantados de coração, ele nos ungiu para levar a nossa salvação. E eu creio nessa semana, ó Deus, nessa quarta, quinta, sexta, fim de semana, abençoado pelo Senhor em todas as áreas, por a glória e louvor do teu santo nome, ó Deus, de poder eu creio, que nossa família está protegida, guardada, debaixo da tua fortaleza, debaixo da tua poderosa mão, e o Senhor vai estar agindo, o Senhor vai estar pelejando, o Senhor vai estar usando as famílias como instrumento da tua mão, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e amém, e aplaude Jesus bem forte. Glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu, aleluia, porque é do céu que vem, aleluia, a bênção, é de cima que vem a bênção, aleluia, o abençoador. Aleluia, mas Ele quer fazer de nós uma bênção, quer fazer de nós instrumento dele. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que a unção do Espírito Santo esteja sobre a igreja, hoje e para sempre. Amém? E aplauda bem forte a Jesus, nosso Salvador, nosso bom pastor. E sexta-feira estamos aqui no culto de cura e de libertação. E domingo também tem aqui a ceia, onde nós vamos ceiar com Jesus. Renovar a aliança com Jesus. Estar aqui adorando Ele, ouvindo a sua palavra, em comunhão com Jesus e com nossos irmãos. Domingo é a ceia, onde nós estamos aqui para ceiar. E você que vai precisar das águas, você pode ceiar também. Aleluia, porque a ceia, aleluia, o Senhor ordenou para a igreja ceiar. Até poder levar nós para ceiar no reino do céu. E que vai dar ceia para nós no reino do céu é Jesus, mas Ele está aqui também no domingo com a gente. Nós cremos que o Espírito dele está aqui e está também para ceiar conosco pela fé. Amém? Então a paz do Senhor com os irmãos e uma boa noite na presença do Senhor e vai com Jesus. Aleluia, porque eu creio que Jesus cuida de mim. Glória. Ovelhinha fiel, olha a ovelhinha fiel. Ovelhinha fiel, velho. Tá. Bom dia, tá? Agora vou bater foto. Bater a foto.